isso, a gente falou um pouco sobre o processo migratório no Brasil. Agora eu vou passar uma lição de casa para vocês, para entregar no dia 19/5. Vocês têm uma semana para fazer, então é super tranquilo. É da página 63 até a página 67. Ah não, Bruno, é muita página. Vocês têm uma semana para entregar. Uma semana vocês conseguem realizar essa atividade sim. Qualquer dúvida vocês tiram na próxima aula, tudo bem? Tá bom. Então é isso, turma. Até a próxima aula. Beijo. Nossa, Maria, que susto, garota! Como a professora de hoje é exigente, né? Muito exigente. E vai ter que entregar muito rápido. Sim, ainda passou 4 páginas pra uma semana. Ah, meu Deus. A gente vai conseguir. Sim, tchau. Tchau, semana que vem. Nossa, cadê a Maria que não chega? Eu posso telefone. Oi, mãe, cheguei. Oi, Maria, que demora, hein? E aí, como é que foi conversando com a minha amiga? Foi bem. Hoje a professora falou bastante coisa sobre o processo migratório no Brasil e Quilombo de Palmares. Mãe, e sobre Quilombo de Palmares? Quilombo de Palmares, que eu me lembro da época da escola, foi um dos principais refúgios dos escravos naquela época, onde eles se reuniram fugidos. Entendi. Tá bom, mãe. Eu vou tomar um banho e eu vou descer pra almoçar. Tchau. Mãe, vem me ajudar na lição de casa? Sabe aquela pergunta que eu fiz sobre o processo de imigração? Eu tô com dúvida ainda. Pode me ajudar? Claro. Ó, é esse daqui, os processos que você tinha me falado e sobre o Quilombo de Palmares. Filha, eu acho que você pode colocar aquilo que a mamãe te falou Sim. sobre a migração nos povos africanos. No século XIX, o Brasil passou por um intenso processo migratório, com diferentes grupos étnicos e culturais, chegando ao país em busca de oportunidades econômicas, fugindo de perseguições ou sendo trazidos à força como mão de obra escrava. Em questões históricas relacionadas às migrações no Brasil, são diversas e abrangem uma série de aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos. As questões históricas relacionadas às migrações no Brasil refletem a complexidade e a formação da evolução da sociedade brasileira ao longo do tempo, marcada por uma diversidade de povos, culturas e experiências migratórias. Durante o século XIX, o cultivo e a produção de café no Brasil passaram por um período de grande expansão e transformação. Essas questões históricas relacionadas às migrações no Brasil refletem a complexidade da formação e da evolução da sociedade brasileira ao longo do tempo. O crescimento da produção de café no Brasil foi fortemente impulsionado pelo trabalho escravo. Até a abolição da escravidão, em 1888, milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas plantações de café, sujeitos a condições desumanas e tratamentos brutais. A mão de obra escrava proporcionou uma fonte de trabalho barata e abundante para os proprietários das terras. O processo de produção de café tem uma história marcada por práticas de mão de obra escrava por muitas regiões do mundo, especialmente durante o século XVIII e XIX. No Brasil, por exemplo, a produção de café foi um dos principais motores da economia durante o período colonial e imperial. A escravidão desempenhou um papel fundamental nesse contexto. Milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar nas fazendas de café, sujeito a condições desumanas. A mão de obra escrava garantia uma fonte de trabalho barata e abundante para os proprietários de terra, o que impulsionava a expansão da produção de café. No entanto, a escravidão também gerou uma série de consequências sociais, econômicas e morais devastadoras, incluindo a exploração, violência, separação familiar e a negociação dos direitos humânicos básicos. Na região do Vale da Paraíba, localizada no Rio de Janeiro,
Especialmente durante o século XIX, foi uma área que empregou significativamente a mão de obra escrava, principalmente nas plantações de café. O cultivo do café foi uma das principais atividades econômicas da região nesse período, e a mão de obra escrava era ampliamente utilizada para realizar os trabalhos na fazenda. No entanto, é importante reconhecer que a escravidão é uma parte sombria da história da região, marcada por condições desumanas. Após a abolição da escravidão, em 1888, a região do Vale da Paraíba passou por mudanças significativas na forma como a mão de obra era obtida e gerenciada. Com a transição para o trabalho assalariado e mais tarde para a imigração europeia, como forma de suprir a demanda por trabalhos nas plantações de café e outras atividades econômicas. Felizmente, a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, mas suas cicatrizes ainda são visíveis na sociedade brasileira e em outras regiões produtoras de café ao redor do mundo. Hoje em dia, o setor do café é regulamentado por leis trabalhistas que proíbem a prática da escravidão e busca garantir condições dignas de trabalho para os trabalhadores rurais. No entanto, há desafios contínuos em garantir o cumprimento dessas leis e promover práticas de trabalho justas em toda a cadeia de produção de café. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Esta lei foi resultado de décadas de luta e resistência por parte de movimentos abolicionistas, além de pressões internacionais e mudanças políticas e econômicas no país. A escravidão no Brasil havia sido uma instituição profunda enraizada na sociedade, desde os primeiros anos da colonização portuguesa, com milhares de africanos trazidos à força para o país para trabalhar nas plantações de açúcar, tabaco, ouro, café e outras atividades econômicas. No fim da escravidão, teve impacto profundo na sociedade brasileira, incluindo mudanças na estrutura social e econômica nas áreas rurais. Muitos ex-escravos migraram para a cidade em busca de novas oportunidades, enquanto outros permaneceram nas áreas rurais, como trabalhadores assalariados ou pequenos agricultores. Foi quando tivemos um grande eixo do rural. Em resumo, o fim da escravidão no Brasil teve consequências significativas para as lavouras no país, levando à mudança da forma como a mão de obra era obtida e gerenciada, e contribuindo para a formação social e econômica mais ampla da sociedade brasileira. Podemos afirmar que, sim, a migração forçada é um fenômeno histórico associado à escravidão. Durante séculos, milhares de africanos foram trazidos, submetidos à migração forçada através de comércio transatlântico de escravos, que envolveu a captura, venda, transporte de indivíduos africanos para trabalhar nas plantações, minas e outras atividades econômicas em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Essa migração forçada ocorreu em grande escala durante o período colonial e imperial, quando os países europeus estabeleceram colônias nas Américas e demandaram mão de obra para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outras produções agrícolas. Os africanos escravizados eram frequentemente sequestrados de suas terras nativas, vendidos como mercadorias e transportados em condições desumanas em navios negreiros em direção às Américas. Muitos morriam durante a travessia devido às doenças, fome e maus tratos. Essa migração forçada não só teve um impacto devastador na vida e na cultura das populações africanas, mas também deixou um legado duradouro de opressão, desigualdade e discriminação na sociedade que se beneficiaram do trabalho escravo.
A escravidão e a migração forçada são partes integrantes da história global e da exploração de uma luta pela liberdade e igualdade. Mas essa luta começou há muito tempo. Dandara foi uma figura importante na história do Quilombo dos Palmares, uma comunidade livre de escravos localizada na região do Nordeste, mais específica em Alagoas, na Serra da Barriga, durante o período colonial, embora haja poucos registros históricos específicos sobre ela. A história oral e alguns relatos históricos sugerem que Dandara desempenhou um papel significativo na luta contra a escravidão e na resistência dos colonizadores portugueses. Dandara é lembrada por sua participação ativa na resistência contra os colonizadores portugueses e na defesa da liberdade dos escravos no Quilombo dos Palmares. Ela lutou ao lado de seu companheiro, Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo, e outros guerreiros contra os ataques de forças coloniais. Dandara é frequentemente retratada como uma líder forte e estrategista militar, que desempenhou um papel crucial na organização e na defesa do Quilombo dos Palmares. Ela teria contribuído para a colaboração de táticas de resistência, para a mobilização dos habitantes do Quilombo nos tempos de conflito. Dandara se tornou um símbolo de resistência e empoderamento para as comunidades afro-brasileiras, especialmente para as mulheres negras. Sua coragem e determinação inspiraram gerações de pessoas a lutar contra a opressão e injustiça. Embora os detalhes específicos da sua vida e de sua realização sejam em grande parte desconhecidos, Dandara é lembrada e celebrada como uma figura importante da história da resistência afro-brasileira e como um símbolo de luta pela liberdade e pela igualdade. Seu legado continua a inspirar movimentos de justiça social e de empoderamento da comunidade negra no Brasil e em todo o mundo. Dandara é resistência, Dandara é resiliência. Dandara foi mulher guerreira de braços fortes, esposa de Zumbi, lutou até a morte. Dandara foi mulher guerreira de braços dos Palmares, uma heroína negra brasileira. Se você já ouviu falar da história de Zumbi, peça então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso vou insistir. O Quilombo dos Palmares, por Zumbi, foi liderado. E nesse mesmo período, dizem que ele foi casado com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda, não há prova de suas vidas, que talvez te surpreenda, com um ar de fantasia, de coragem, de magia, mas assim te compreenda. Guerrear pelo seu povo era o que te motivava, o sonho da liberdade para todos cultivava, sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Um fator que se destaca era o seu radicalismo, pois não aceitava acordo pelos senhores do racismo, que ofereciam terras para que acabassem as guerras no interesse do cinismo, porque tinha bem certeira uma baita opinião: liberdade para poucos não conforta o coração. O quilombo que existia para todos lutariam, sem abrir uma exceção. É por isso que Dandara tinha fé no guerrear, confiava nas batalhas, para tudo transformar. A paz só existiria pelo que conquistaria para todos libertar. Há quem diga que Dandara era um símbolo lendário que está representando um poder imaginário.
heroína para a gente, como deusa que ardente, traz o revolucionário. Dia 20 de novembro, dia de lembrar Zumbi, também da Dandara, que devemos incluir. O seu nome celebrar, sim, merece ser honrado e no peito se sentir. Como foi difícil a lição de casa, né? Verdade, principalmente a parte da imigração. Nossa, verdade. Creio que com conversa paralela, creio que... Bom, turma, vamos começar com a nossa aula. Eu quero que vocês abram na página 63. Lá na página 63, fala um pouco sobre imigração e imigração. E referente a isso, se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Qual é a diferença entre os dois? Migração, por exemplo, você está no Brasil, aí você muda de estado para outro. Imigração é de um país estrangeiro para outro. Deu para entender mais ou menos? Sim. Tem alguma outra pergunta? Como foi o processo de cafezais no Brasil? Foi importante para a economia e proibir o tráfico negreiro e a abolição da escravidão.